Mateus 6, 5 e 6, leiamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O desejo do nosso coração é que o Espírito que inspirou esta palavra nos ilumine e nos edifique, assim como nós já oramos. Amém. O lugar secreto de oração. Um teólogo conhecido como Hans Von disse o seguinte: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hudson Taylor, também nessa mesma linha, disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A oração congregacional é de suma importância para a igreja. Ela deve ser ansiada, buscada e participada por todos os crentes. Dia de reunião de oração deve ser dia de templo cheio. Deve ser dia de templo cheio. Mas hoje nós vamos trabalhar não a oração congregacional. Nós vamos trabalhar e quero hoje incentivá-los à busca e à prática da oração em secreto. Vamos para o nosso texto e vamos entender algumas coisas aqui do texto e depois algumas lições para a nossa vida. Esse texto faz parte do famoso Sermão da Montanha. É quando o Senhor Jesus se assenta com os seus discípulos, mas se dirige àqueles mais próximos e traça as instruções e a interpretação real da lei. E ele aponta o espírito da lei. E ele desmonta corações orgulhosos e principalmente aqueles que pensavam ser muito santos. Neste texto, ou nesta parte desse Sermão da Montanha, Jesus tem como motivação ensinar que a oração deve ser feita a Deus e não aos homens. Quem tem que saber da nossa oração é o Senhor e não os homens. Por isso eu posso afirmar: quem ora para ser visto, ao ser visto, já recebeu o que buscou na oração. O que nós aprendemos sobre o tema lugar secreto de oração? Vou destacar algumas coisas aqui que eu creio que serão edificantes para a sua vida, como foi para a minha. Em primeiro lugar, nós temos um modelo divino para a oração em lugar secreto. Quando nós olhamos aqui, o Senhor Jesus nos exorta à oração secreta, no lugar secreto. Ele está dizendo: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor, o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Ele está incentivando a igreja, os seus discípulos e a nós, a praticar esta oração no lugar secreto, ou seja, só você e Deus. E ele é o maior exemplo desta oração secreta. Eu quero recorrer aqui a 3 textos, apenas para a gente firmar esta ideia do que Jesus e como Jesus amava este lugar secreto. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Eu quero convidar você, como é estudo bíblico, a ler comigo este versículo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos juntos? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu
foi para um lugar deserto e ali orava. Mas não é só isso. Lucas 5, versículo 16. Lucas 5, 16. E aqui você tem que observar que há na tradução, nos leva para uma ideia não só da oração em secreto, mas da continuidade desse ato. Vamos ler juntos? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele se retirava, é diferente de ele se retirou. Significa que Jesus tinha o hábito de sair para um local sozinho com o Pai e de passar ali tempo em oração. João capítulo 6, versículo 15. João 6, versículo 15, está no mesmo contexto, só para afirmar e reafirmar conosco aqui a maneira como Jesus lidava com a situação. Vamos ler? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha o destaque. Retirou-se sozinho, mas tem outra palavra antes. Novamente. Antes você tinha lá, ele acostumava, ele saía, ele não foi lá, ele fazia isso constantemente, ele se retirava para orar. Agora está dizendo que novamente ele saiu para o lugar solitário para a oração. Então Jesus, ele nos deixou o exemplo não só da exortação da oração no lugar secreto, como também ele foi o modelo, ele amava este momento a sós com o Pai. Então ele é o modelo divino para a prática da nossa oração em secreto, no lugar secreto, entre eu e o meu Deus, você e Deus e ninguém mais. A segunda afirmação importante aqui para a oração no lugar secreto, a importância do lugar secreto de oração para tomar decisões na vida. Sabe, eu acho que nós temos errado, vou falar mais de mim, né? Mas eu acho que nós temos errado muito, porque nós temos tomado decisões sem colocar o Senhor à frente e sem buscar no Senhor a orientação. Vamos lembrar das duas frases citadas. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha. Quando eu estou agindo num contexto de colheita, de ação, eu colho o que eu plantei. Mas quando eu oro, eu colho o que Deus está fazendo. Então essa é a ideia que nós temos aqui. Eu quero citar aqui alguns textos a mais e mais longos, por favor. Eu vou tirar meu marcador aqui porque ele me atrapalha a rodar aqui na Bíblia. Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Daniel 2, 17 a 19. Nós temos um acontecimento muito interessante ali em Babilônia. E Nabucodonosor tem um sonho, ele fala que vai matar todo mundo, porque ninguém estava sabendo que sonho que era. Mas ele usou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele falou assim: você vai ter que revelar o sonho, qual o significado do sonho, mas tem que revelar o sonho também, o que eu sonhei. Porque é fácil basta ter uma habilidade maior, você pode fazer interpretações de sonhos, né? Você pode viajar aí nos sonhos e dizer, Deus está dizendo, significa isso, e conduzir para isso. Então, para evitar essa coisa, ele disse, então, tem que contar também, para saber se é realmente a verdade que estão falando, tem que falar o que eu sonhei. E aí, dentro deste contexto, os versículos 17 a 19, nós encontramos, vamos ler juntos? Então Daniel foi para casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha só, ele tem uma necessidade, ele recorre aos seus amigos e diz: eu preciso que vocês entrem num contato pessoal e direto com Deus, enquanto eu também vou entrar aqui em oração, para que o Senhor nos dê este grande mistério. Mas nós temos o próprio Senhor Jesus, que também orava dessa forma. Eu vou citar 3 momentos. O primeiro momento está em Lucas 6,12, para resolver problemas, ou antes de resolver problemas, Jesus sempre se retirava para a oração. Eu vou citar só 3 dos que podem ser citados. O primeiro está aí, Lucas 6,12. Vamos lá? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aí o restante do texto diz: e quando amanheceu, ele veio e escolheu os 12 discípulos. Então o Senhor Jesus, para escolher os 12 apóstolos, os 12 discípulos, ele passou a noite toda em oração. E é interessante porque a missão de escolher os apóstolos não era simplesmente uma missão de escolher e sabe-se lá quem deles vai cair, mas ele tinha também a tarefa de escolher aquele que iria traí-lo, porque ele fala isso lá no momento da ceia, no momento da Páscoa, e ele tem conhecimento de quem é o que vai lhe trair. Então ele escolhe sabendo que 11 dos escolhidos fugirão, lhes negará, mas permanecerão nele, mas um será o traidor. E para tomar essa decisão, sendo Jesus homem perfeito e Deus, ele passa a noite toda em oração. Mas não é só para escolher pessoas que ele se dá em oração, mas também para efetuar o sobrenatural, ele também passa por momentos de oração. Mateus 14, versículos 22 e 23. Mateus 14, 22 e 23. Vamos ler juntos? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Parece que alguém pregou esse texto há pouco tempo, né? Foi agora, né? Aqui na igreja. Então não tem como esquecer. O que está acontecendo? Ele impeliu os discípulos, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar. Ele mandou embora a multidão e ele agora vai para o local sozinho para orar. E naquele trajeto dos discípulos, eles estão no barco e o vento é contrário e eles não conseguem avançar. E de repente Jesus vem andando sobre as águas, é confundido com um fantasma. Ele então se anuncia, diz quem é ele e pede para todo mundo ficar calmo, não ter medo. Pedro diz: se és tu, mande-me ir até o Senhor, e ele manda. Pedro começa a afundar diante das tempestades e pede salvação, ele salva, entra no barco e a tempestade acaba. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: para que ele realizasse isso, ele estava já há muitas horas em oração.
Alguns comentaristas pensam que possivelmente lá para 19h30, ele tenha subido para o monte para orar. E isso aconteceu na quarta vigília, que é por volta das 3 ou das 3 às 6 da manhã. É neste período que acontece. Então, nesse período todo, ele estava em oração para efetuar a obra do Pai, para a glória do Pai. Então, há necessidade de que você quer ser alguém que obedeça a Deus e que Deus seja glorificado em você, é necessário que você busque a Deus no lugar secreto. Mas há uma outra passagem, um outro momento, e esse momento é muito tenso, que está registrado em Marcos 14, 32 a 37, eu deixei esse texto maior para que a gente possa compreender. Veja bem, então primeiro, como exemplo, ele para escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. Depois, para efetuar algo sobrenatural, ele orou de 19h30 até as 3 da manhã. E agora, ele está mais uma vez para algo muito especial, que é o momento da sua prisão, o momento da sua condenação e da crucificação. Olha só como nós temos aqui, eu lerei os versículos pares e os irmãos, os ímpares até o 37. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aí você vai seguindo o texto, vai repetindo isso por 3 vezes, porque Jesus está angustiado, ele tem a pior tarefa para enfrentar ali naquele momento, que é justamente a ira de Deus. Lucas chega a dizer que ele estava suando gotas como de sangue. E ele não somente ele quer orar sozinho, mas aqui há algo muito interessante que eu quero destacar. Ele leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, chega para os discípulos e diz: fiquem aqui e nós vamos ali orar. E pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vão a um local mais à frente. Naquele lugar mais à frente, ele agora pede a esses 3 que intercedam por ele. Vigie ou está acompanhado da oração. Depois ele fala: não pudeste vigiar, ou seja, tiveram que dormir. E ele vai à frente e lá ele ora ao Senhor com a alma em amargura. Preste atenção numa coisa muito interessante. Todas as vezes que nós formos tomar decisões, é necessário que gastemos um tempo no nosso lugar secreto, naquele lugar que Deus quer nos encontrar, no sentido de intimidade, naquele lugar que você quer só você e Deus, para você chorar, sorrir, abrir o coração, abrir a sua alma, contar a Ele as suas dificuldades e ouvir a voz de Deus. Se você observar aqui, você tem todo um contexto relacionado a coisas que ele tinha que fazer. Agora vamos pensar um pouquinho, tomando a linha de um pregador que não é brasileiro, mas interessante. Se Jesus, que é perfeito, orou a noite toda para escolher os discípulos, como nós ousamos orar tão pouco para tomar alguma decisão na vida?
Se ele orou para que Deus fosse glorificado nele ao fazer algo sobrenatural, como é que eu fico sem orar quando vou pregar? Você fica sem orar quando vem cantar, você fica sem orar quando vai tocar. E quando eu vou para a igreja, por que eu não me preparo para ir para a igreja orando ao Senhor no meu lugar secreto? Eu ouvi de um outro pregador dizendo que o sermão dele é ganho às 5 horas da manhã, e às vezes ele prega ele à noite, porque ele já lutou com Deus às 5 da manhã, para que o propósito de Deus naquela pregação seja alcançada. E nós oramos pouco, nós amamos pouco esse lugar secreto, mas esse lugar secreto, ele é extremamente importante para a nossa vida. Então nós já vimos que Jesus é o modelo e que é necessário, antes de qualquer decisão, ter este momento de oração secreta. Você e Deus entrou no seu quarto, fechou a sua porta e ali você fala com Deus. Agora, talvez nós não tenhamos encontrado este momento e tirado muito esse momento, porque encontramos vários impedimentos. Então quero numerar aqui alguns impedimentos para a prática da oração no lugar secreto. E agora vamos pegar só a questão relacionada aquilo que pode atrapalhar ou nos tirar desse lugar secreto. Primeiro, o coração enganoso. O coração enganoso. Vamos provar isso aqui? Jeremias 17:9, por gentileza. Jeremias 17:9, vamos orar, ler ali, está ali projetado, vamos juntos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja bem, nem eu mesmo conheço o meu coração na sua íntegra. Ele é mais perigoso do que eu possa imaginar. E por que eu peguei este versículo inicialmente? Porque normalmente quando você decide ter o seu momento secreto no lugar, sua oração secreta no lugar secreto com Deus, coisas boas começam a surgir em você para fazer. Eu tenho que ligar para a irmã Thalita para saber como é que ela passou a noite. É uma coisa boa, não é? Preocupar com o outro. Mas você lembra disso só na hora da oração em secreto. Na hora que você parou para orar, eu preciso ver como é que está o irmão tal, tem que ligar para ele. Eu preciso dar uma olhada no texto tal, eu vi um versículo que agora na mente, deixa eu ver. E a gente começa, o coração começa a trazer coisas para a mente da gente, para nos tirar deste lugar secreto. Mas não é só o coração enganoso, há uma batalha interior, Colossenses 3:5, é por isso que o apóstolo Paulo, depois de falar assim, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai e pensai nas coisas do alto, a vida de vocês está oculta em Cristo, e ele vai dizer então no versículo 5, vamos lá, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Fazei morrer, é um exercício, é uma batalha, porque você lutar contra os outros é bom até, mas você lutar contra você mesmo aí complica. Nós não gostamos de lutar contra nós mesmos. E ele diz, façam morrer a natureza terrena que está em vocês. É um exercício. E aí então, você vai para a oração e de repente você começa a sentir o desejo de se levantar, de sair da presença de Deus e de deixar aquele momento para outra hora e julgar para frente. Por quê? Porque há uma batalha interior. Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós temos o pesado assédio do pecado. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira coisa, quem são as nuvens, ou as nuvens de testemunhas, ou a nuvem, grande nuvem? São os heróis citados no capítulo 11. Ele está dizendo assim, esses homens que lutaram, que batalharam, que pela fé uns venceram e outros morreram, agora é como se eles estivessem assistindo à nossa caminhada. Isso serve de incentivo para a nossa caminhada. Mas tem uma palavra aqui, muito interessante, desembaraçando-nos de todo peso. O que é isso? Isso significa que em nós haverá nesta caminhada sempre algo puxando para baixo, para trás, sempre motivações para abandonarmos o momento de caminhar com Deus, aqui no caso caminhar com Deus acima das adversidades, mas eu aplico isso também ao momento de oração secreto, lugar secreto, em que você vai falar com Deus, você sozinho. Este peso dessa carnalidade e do pecado que nos assedia, nós temos que desembaraçarmos dele. A palavra desembaraçar significa é como se tivesse uma corda entrelaçada nas suas pernas que não deixa você caminhar direito. Então tire isto para que você gaste tempo. Natanael está ali, e eu e o saudoso reverendo Gilberto estávamos em São Paulo num curso, e a igreja que estava, na verdade, quem estava trazendo o curso era a igreja presbiteriana Sarangue, e o pastor, o líder, estava ministrando a aula juntamente com outros, e aí um dia ele falou lá que ele se deparou com uma irmã da igreja dele em São Paulo, que ele não sabia que estava lá, e ela disse que veio para interceder por ele. E o que me chamou a atenção é que tinha alguns outros coreanos lá, assim do nosso lado tinha uma coreana, e ela prostrava-se com o rosto em terra, em cima dos joelhos. Gente, eu cansei de ficar sentado e ela ficou ali prostrada em oração. Eu acho que na igreja da Coreia não precisa nem falar sobre oração, porque é algo que já fazem com tanta facilidade que nem esforçam tanto para falar. Há um assédio no nosso coração para não deixar isso acontecer. Tudo vai puxar para tirar você da presença do Senhor. E este modelo de oração é um dos melhores, porque este modelo de oração, você não precisa enganar quem está ouvindo do seu lado. Você está com o coração arrasado, mas você faz uma oração em público, você não vai falar com o Senhor, Senhor, do meu coração está triste, briguei com a minha mulher, briguei com meu marido. Você não vai falar isso em público, mas no secreto você vai rasgar o seu coração. Então, por isso, esse modelo do lugar secreto de oração, ele é essencial para a nossa vida, e este embaralhamento desse peso pecaminoso, ele nos atrapalha neste momento também. Mas tem algo que você precisa saber também que atrapalha: o desejo de fazer coisas para Deus. Estranho, né? O desejo de fazer coisas para Deus. 1 Samuel 15, 22, por gentileza. 1 Samuel 15, 22. Vamos ler juntos? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Qual é o contexto? Saul desobedece o Senhor. O Senhor disse: vai com o seu povo e destrói o inimigo. Não quero nada, mate tudo e todos. E ele não mata nem tudo nem todos, principalmente os rebanhos. E quando Samuel chega, que balido é esse de ovelha? Ah, não, é porque nós trouxemos para sacrificar ao Senhor, fazer culto a Deus. Olha como é que nós somos crente, está vendo? Olhamos lá e vimos umas ovelhas bonitas, essa aqui é do Senhor, vou levar para o Senhor esta, né? Vamos fazer aquele culto para Deus. E aí o Senhor fala na boca do profeta que Ele não quer as ações, até porque as nossas ações, elas não são perfeitas, elas são imperfeitas. O Senhor recebe por causa de Jesus. Você cantou aqui, não cantou? Eu também cantei ali. E sabe por que Ele recebeu o seu louvor e o meu louvor? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, às vezes, eu quero fazer coisas. Já viu aquele crente que participa enquanto ele está à frente? Já viu aquele crente que participa enquanto ele está fazendo? Já viu aquele crente que participa, ou aquele crente só vai no dia da escala dele? Então, esse crente que vai só no dia da escala dele, é justamente o crente Saul. O crente Saul, que gosta apenas de fazer coisas para Deus. Se não for para fazer, sentar no banco eu não vou. Como se você no banco não estivesse cultuando a Deus. Então, este desejo de fazer a coisa. Aí entra aquela questão que eu falei no início. Eu vou lá, quando eu me ajoelho no meu cantinho lá para orar, aí eu levo, opa, peraí, eu tenho que preparar um texto, que hoje eu vou fazer uma visita, eu vou lá preparar um texto, preciso me preparar melhor para isso. Eu quero fazer coisas, enquanto Deus quer que você apenas esteja diante dEle, abrindo o seu coração, só você e Ele. Então são empecilhos que podem acabar com este momento tão importante, secreto, de oração na presença do Senhor. Então nós já vimos o modelo, que é Jesus, nós já vimos a importância deste momento para tomar decisões, nós já vimos os possíveis impedimentos que possam vir na nossa vida, e vamos encerrar vendo os benefícios do lugar secreto. O primeiro benefício, voltando para Mateus 6, está aí no texto no versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Está naquela afirmação que eu fiz antes. Se você ora para ser visto, uma vez que você foi visto, já recebeu o que você buscou. Então não precisa mais nada, não vai ganhar mais nada. Ele derruba, o primeiro benefício é que ele derruba o nosso orgulho. O lugar secreto derruba o nosso orgulho. Porque o lugar secreto não é um lugar que às vezes fala assim, o pastor ora com frase tão bonita. Viu, Isa? Nossa, o fulano usa umas frases bonitas. E o poder da oração dele. E porque tava. E quanto mais você grita, quanto mais você empodera a sua voz, mais a oração fica poderosa. Eu gosto de ouvir o fulano de tal, porque ele ora com poder. Será que ora com poder? Por causa da intensidade da voz? Ele pode ter muita intensidade da voz e orar com poder. Mas ele também pode fazer como Ana, apenas mexer os lábios e orar com poder. Porque a oração secreta derruba isso. Não tem vez para o orador. Não tem vez para o orador. Não tem lugar para o orador. Não tem nada para destacar o orador, até porque não tem ninguém vendo, a não ser Deus. Teve um dia que eu fiz uma oração longa, orei mais do que Jesus. Jesus orou a noite toda, né? E eu fui deitar mais cedo, comecei a orar e dormi. Quando eu acordei, falei, Senhor, eu não tinha terminado a oração não, então vou terminar a oração. Quer dizer, eu comecei a lacar, só que eu dormi no meio. Ele não dormia no meio. Não, ele não dormia no meio.
E não vai dormir no meio nunca. Por quê? Porque ele amava estar com o Pai. E ali naquele momento não tem como aparecer. Nossa, o pastor é um homem de oração. Quem diz? Você está lá para ver um momento de oração secreto? Se não temos um momento de oração secreto, não resolve. Não resolve. Embora nós estejamos aqui na igreja proporcionando possibilidades diversas de oração, nós temos todo segunda a sexta, de 7h10 às 8h. Nós temos, quando não tem culto no lar, terça-feira aqui em oração. Nós temos quinta-feira à tarde, às 15 horas, a oração. Eu estou pensando em mudar o nome para a gente encher o templo. Oração da hora nona. Aí você vai encher, porque o pessoal de fora, opa, é a mesma lá da igreja primitiva, vamos lá, né? Mas oração das 3, aí não fica muito bom não. Mas tem aqui também, se você quiser vir. E a sexta-feira, às 19h30, temos a nossa reunião de oração. E meu desejo é que esse templo fosse pequeno para a gente estar orando. Tivéssemos que falar, o grupo vai lá para cima, vai para uma sala, vai para outra sala, precisamos disso. Sábado podia ser assim, né, Rick? Sábado teria uma reunião de oração dos jovens, nós podíamos vir para cá e fazer isso, encher o tempo de tal maneira que tem que dividir nas salas aí. Mas não adianta eu participar de todas as reuniões de oração em público, o que é bom, se eu não tenho a minha oração no lugar secreto. Se eu não tenho vida de oração em casa, a minha oração será uma oração meio que hipócrita, porque eu só estou lá onde todo mundo está orando comigo, onde eu estou orando com as pessoas, onde estão me vendo, mas quando eu estou sozinho com Deus, eu não gasto tempo com Ele. Então, o primeiro benefício é que Ele joga por terra, Ele destrói qualquer orgulho da gente. E o segundo benefício está aqui no versículo 6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então há promessas de recompensa. E aí, eu não vou falar para vocês aqui, Deus está me falando aqui agora. Se você. Não, aqui eu posso garantir que há recompensa, porque o Senhor Jesus disse, foi Ele que prometeu, está escrito. E se está escrito, pode crer. Precisamos crer. Não está dizendo que Ele vai dar o que eu pedi, mas está dizendo que vai me recompensar. Com o quê? Não sei, com o melhor, porque Ele sempre sabe o que é melhor. Ele sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. Então é necessário que a gente saiba disso. Primeiro, que esta oração no lugar secreto tem como benefício apagar o meu eu. Segundo, ele tem como benefício as respostas de Deus para a minha oração. As recompensas de Deus para a minha oração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só como é que está escrito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Aí Tiago fala, por que nós não recebemos? Porque não sabemos pedir, desconfiamos, pedimos para ser usado mal. Nós precisamos crer e desenvolver esse lugar secreto. O dia que você desenvolver, você que já faz, intensificar, você que ainda não faz, ter esse momento, esse local secreto seu com o Senhor, diários, você então será abençoado pelo Senhor. Eu encerro então com algumas afirmações. O lugar secreto de Deus não contém holofotes. Por isso talvez a gente não goste muito desse lugar. O lugar secreto de oração nos conduz a Deus com a finalidade correta. Porque não existe nada para mostrar de mim aos outros, senão ao Senhor mesmo. O lugar secreto de oração foi um dos lugares mais frequentados pelo nosso Senhor Jesus. E se foi por Ele, deve ser por nós, seus discípulos também. O lugar secreto de oração derruba o orgulho e a altivez. É você e Deus, e acabou. O lugar secreto de oração nos faz vencer a
força da carnalidade em nós. O lugar secreto de oração é onde temos promessas do Senhor nosso Deus de recompensas. Alguma pergunta? Tudo ok? Entendeu? Edson, por gentileza. Vãs repetições, né? Está falando lá no versículo, o segmento do texto. São aquelas pessoas que pensavam que você ficar repetindo seria muito como se fosse uma reza, uma coisa decorada, e você então vai Santo, 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 e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e isso então lhe dava o direito de receber aquilo que estava pedindo, no caso, né? Uma frase: me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, São as vãs repetições, muito mais voltadas para uma questão relacionada a como se fosse caminhar para um êxtase, e pensando que essa repetição lhe desse o direito de receber as coisas. Quando a gente entende isso, coloca isso em prática, é muito prazeroso. Mas como que eu poderia entender? Se eu não muito falar, você vai ter. Sim. É meio contrasta um pouquinho, porque Jesus falou: você deve falar muito, né? Você deve orar sem esmorecer, não é isso? Ele fala assim: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se esse juiz que não teme a Deus fez isso, imagine o vosso Pai Celeste. Então não tem a ver com o orar muito. A questão significa não crer no seu mérito para receber. Então não é porque você ora muito que você vai receber porque você orou muito. Você vai receber porque Deus quis dar. Orando pouco, orando muito, o Senhor quis dar. Então, se eu orei muito, passei muito tempo na presença do Senhor, o Senhor me deu. Mas foi Ele que quis me dar, e não mérito por eu ter passado tanto tempo na presença dEle em oração. Porque tem às vezes a gente encontra, eu já ouvi pessoas falarem: eu orei tanto para receber isso, é como se aquilo se torna até um peso. Assim, se eu chegar diante de Deus, eu receber isso, eu vou ter que passar por muito tempo. Na verdade, não é isso. Não é sacrifício que Deus quer. Não é. Mas também é prazeroso. A questão é justamente essa. Não correr o risco de pensar assim: eu oro muito, então Deus se torna obrigado a me dar aquilo que eu estou pedindo. Ou se eu ganhei é porque eu orei, eu fiz. Não, eu orei, ore muito. Agora, orando médio, pouco, médio ou muito, o que Deus nos dá é graça. A glória é dele, o mérito é dele. Então é nesse sentido de não ter mérito nenhum naquilo que eu faço. Orei de joelho até o joelho estourar e Deus me deu. Não, Deus não vai olhar seu joelho estourado para lhe dar. Ele vai lhe dar por outro motivo, porque Ele é gracioso, né? É nesse sentido. Ok? Muito bem. Eu queria que você parasse agora e pensasse um pouquinho como está o seu lugar secreto de oração. Está nascendo mato? Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente tem algo frequentando muito o lugar no meio do mato, não nasce mato ali de tanto ele pisar. Você tem frequentado o seu lugar secreto de oração constantemente? E eu quero desafiá-lo a fazer, quando
for do seu coração, lógico, comece a perguntar para o Senhor assim, no seu lugar secreto: Senhor, o que o Senhor tem preparado para a glorificação do teu nome nesse dia? O que o Senhor fará nesse dia para a glória do nome do Senhor? Senhor, eu posso participar do que o Senhor fará nesse dia? E o que eu tenho que fazer para participar deste evento? Fale, acalme o coração e seja guiado pelo Espírito Santo em silêncio. E o Espírito Santo lhe fará lembrar de passagens bíblicas e lhe conduzirá no lugar certo, para a coisa certa. Eu tenho recebido a bênção de começar este momento do meu lugar secreto num horário, não vou falar qual. E tenho percebido que eu estou ainda neste horário engatinhando. Mas o Senhor tem me feito ir para este lugar neste período. Seu lugar secreto pode ser dentro do seu quarto. Talvez aquele que está com você no seu quarto esteja dormindo. Então fica só você e Deus. Ou pode ser num outro quarto, pode ser no escritório, pode ser na sala, pode ser na cozinha. Pode ser no templo, pode ser em outro local, mas desde que você esteja sozinho, não sendo interrompido por ninguém, passe esse momento. Comece a desenvolver esse momento. E aí você sentirá o prazer de estar aqui em congregação para orar.